O juízo e a ira de Deus nas profecias antigas. Se no Apocalipse encontramos um fim gloriosamente catastrófico, os livros proféticos do Antigo Testamento pavimentam o caminho para essa destruição final com imagens arrepiantes de juízo e ruína. Muitos acreditam que essas passagens são apenas metáforas, mas mesmo uma leitura simbólica não diminui o impacto emocional e espiritual que elas causam. Em Isaías 13, por exemplo, Deus convoca os seus exércitos para executar sua ira contra a Babilônia, simbolizando o castigo sobre os impérios humanos que se erguem contra a vontade divina. A linguagem usada pelo profeta é de uma violência quase cinematográfica. Eis que o dia do Senhor vem, cruel, com furor e ira ardente, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. É um retrato impiedoso, onde a misericórdia parece ter sido recolhida, dando lugar à justiça nua e crua de um Deus cansado da iniquidade humana. Ezequiel, por sua vez, traz visões igualmente perturbadoras. No capítulo 9, temos a visão de 6 homens com armas letais nas mãos, e um 7º homem vestido de linho com um tinteiro. Esse homem deve marcar na testa todos os que lamentam e gemem por causa das abominações cometidas na cidade. Os demais são ordenados a matar sem piedade. Homens, mulheres, crianças e até idosos. Apenas os que forem marcados serão poupados. A frieza com que esse juízo é executado choca, mas deixa claro um princípio bíblico imutável. Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça divina, diferente da humana, não hesita quando chega a hora da colheita. O profeta Joel também traz um alerta sinistro. Ele descreve um exército de gafanhotos como nunca antes se viu, devastando tudo em seu caminho. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Esses gafanhotos são mais do que pragas naturais, são instrumentos divinos de punição. Joel deixa claro que o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. O apelo é para que o povo rasgue o coração e não as vestes, clamando por misericórdia enquanto ainda há tempo. Mais uma vez, o arrependimento é apresentado como a única alternativa diante da destruição iminente. Jeremias é talvez o profeta que mais sofreu com a rejeição do povo. Chamado de profeta chorão, suas palavras eram duras demais para os ouvidos da época. No capítulo 25, ele fala sobre a taça da ira de Deus sendo entregue às nações. Aqueles que beberem dela serão lançados em confusão, cairão e não se levantarão. É uma imagem aterradora, uma espécie de veneno espiritual que representa a justa retribuição pelos pecados das nações. A mensagem é clara: ninguém escapará do julgamento divino, seja rei ou servo, profeta ou sacerdote, rico ou pobre. Todos provarão da mesma taça amarga se não se arrependerem. Essas profecias antigas não são simples lendas ou exageros retóricos. Elas refletem um padrão repetido nas Escrituras. Quando a humanidade se afasta de Deus, mergulha na corrupção, idolatria, injustiça e perversão, o juízo é inevitável. A paciência de Deus é longa, mas não infinita. Quando ela se esgota, o caos toma forma, a natureza se revolta, os poderes humanos caem e o sobrenatural invade o mundo visível. Há também uma conexão inquietante entre essas profecias antigas e as descrições modernas do fim dos tempos. Muitos estudiosos, inclusive fora do meio religioso, têm apontado paralelos entre as visões bíblicas e os cenários apocalípticos atuais. Guerras intermináveis, colapsos ambientais, pandemias globais, fome, violência urbana e desequilíbrio moral. Seriam esses sinais do cumprimento das antigas palavras dos profetas? Estaríamos vivendo os últimos dias sem perceber.
Outro aspecto sombrio que poucos abordam é a presença de profecias que tratam diretamente de possessões e controle espiritual. O livro de Daniel, por exemplo, fala de batalhas que ocorrem nos céus entre anjos e principados malignos, com impactos diretos na realidade terrena. Daniel 10 menciona um ser angelical que foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual hostil. A implicação é clara. Forças invisíveis travam guerras silenciosas que moldam o destino das nações. O povo, por sua vez, é peão nessa batalha cósmica e muitas vezes, sem saber, é manipulado por forças que estão além da sua compreensão. Em Zacarias 14, encontramos uma das visões mais bizarras e assustadoras. Deus diz que atacará todas as nações que vierem contra Jerusalém. E como? A carne deles apodrecerá, estando eles ainda em pé. Os olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Trata-se de um tipo de destruição instantânea, quase nuclear, que levanta debates até hoje sobre a possibilidade de tecnologia moderna cumprir essa profecia. A descrição é gráfica e brutal, não deixando espaço para alegorias reconfortantes. É o próprio Deus intervindo de maneira definitiva, como juiz supremo. À medida que mergulhamos nessas profecias, percebemos que o medo não é o objetivo final, mas um alerta. O temor, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. E talvez seja justamente por isso que essas passagens foram preservadas. Para nos despertar, para nos sacudir da inércia espiritual, para fazer com que encaremos nossa fragilidade diante do Eterno. O juízo e a ira de Deus nas profecias antigas. Se no Apocalipse encontramos um fim gloriosamente catastrófico, os livros proféticos do Antigo Testamento pavimentam o caminho para essa destruição final com imagens arrepiantes de juízo e ruína. Muitos acreditam que essas passagens são apenas metáforas, mas mesmo uma leitura simbólica não diminui o impacto emocional e espiritual que elas causam. Em Isaías 13, por exemplo, Deus convoca os seus exércitos para executar sua ira contra a Babilônia, simbolizando o castigo sobre os impérios humanos que se erguem contra a vontade divina. A linguagem usada pelo profeta é de uma violência quase cinematográfica. Eis que o dia do Senhor vem, cruel, com furor e ira ardente, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. É um retrato impiedoso, onde a misericórdia parece ter sido recolhida, dando lugar à justiça nua e crua de um Deus cansado da iniquidade humana. Ezequiel, por sua vez, traz visões igualmente perturbadoras. No capítulo 9, temos a visão de 6 homens com armas letais nas mãos e um 7º homem vestido de linho com um tinteiro. Esse homem deve marcar na testa todos os que lamentam e gemem por causa das abominações cometidas na cidade. Os demais são ordenados a matar sem piedade. Homens, mulheres, crianças e até idosos. Apenas os que forem marcados serão poupados. A frieza com que esse juízo é executado choca, mas deixa claro um princípio bíblico imutável. Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça divina, diferente da humana, não hesita quando chega a hora da colheita. O profeta Joel também traz um alerta sinistro. Ele descreve um exército de gafanhotos como nunca antes se viu, devastando tudo em seu caminho. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Esses gafanhotos são mais do que pragas naturais, são instrumentos divinos de punição. Joel deixa claro que o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz.
O apelo é para que o povo rasgue o coração e não as vestes, clamando por misericórdia enquanto ainda há tempo. Mais uma vez, o arrependimento é apresentado como a única alternativa diante da destruição iminente. Jeremias é talvez o profeta que mais sofreu com a rejeição do povo. Chamado de profeta chorão, suas palavras eram duras demais para os ouvidos da época. No capítulo 25, ele fala sobre a taça da ira de Deus sendo entregue às nações. Aqueles que beberem dela serão lançados em confusão, cairão e não se levantarão. É uma imagem aterradora, uma espécie de veneno espiritual que representa a justa retribuição pelos pecados das nações. A mensagem é clara: ninguém escapará do julgamento divino, seja rei ou servo, profeta ou sacerdote, rico ou pobre. Todos provarão da mesma taça amarga se não se arrependerem. Essas profecias antigas não são simples lendas ou exageros retóricos. Elas refletem um padrão repetido nas Escrituras. Quando a humanidade se afasta de Deus, mergulha na corrupção, idolatria, injustiça e perversão, o juízo é inevitável. A paciência de Deus é longa, mas não infinita. Quando ela se esgota, o caos toma forma, a natureza se revolta, os poderes humanos caem e o sobrenatural invade o mundo visível. Há também uma conexão inquietante entre essas profecias antigas e as descrições modernas do fim dos tempos. Muitos estudiosos, inclusive fora do meio religioso, têm apontado paralelos entre as visões bíblicas e os cenários apocalípticos atuais. Guerras intermináveis, colapsos ambientais, pandemias globais, fome, violência urbana e desequilíbrio moral. Seriam esses sinais do cumprimento das antigas palavras dos profetas? Estaríamos vivendo os últimos dias sem perceber. Outro aspecto sombrio que poucos abordam é a presença de profecias que tratam diretamente de possessões e controle espiritual. O livro de Daniel, por exemplo, fala de batalhas que ocorrem nos céus entre anjos e principados malignos, com impactos diretos na realidade terrena. Daniel 10 menciona um ser angelical que foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual hostil. A implicação é clara. Forças invisíveis travam guerras silenciosas que moldam o destino das nações. O povo, por sua vez, é peão nessa batalha cósmica e muitas vezes, sem saber, é manipulado por forças que estão além da sua compreensão. Em Zacarias 14, encontramos uma das visões mais bizarras e assustadoras. Deus diz que atacará todas as nações que vierem contra Jerusalém. E como? A carne deles apodrecerá, estando eles ainda em pé. Os olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Trata-se de um tipo de destruição instantânea, quase nuclear, que levanta debates até hoje sobre a possibilidade de tecnologia moderna cumprir essa profecia. A descrição é gráfica e brutal, não deixando espaço para alegorias reconfortantes. É o próprio Deus intervindo de maneira definitiva como juiz supremo. À medida que mergulhamos nessas profecias, percebemos que o medo não é o objetivo final, mas um alerta. O temor, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. E talvez seja justamente por isso que essas passagens foram preservadas. Para nos despertar, para nos sacudir da inércia espiritual, para fazer com que encaremos nossa fragilidade diante do Eterno. Os sinais do fim, uma terra em agonia. Conforme avançamos pelas páginas da Bíblia, percebemos que as profecias não tratam apenas de eventos distantes ou punições direcionadas a povos antigos. Muitas delas apontam para um cenário global e iminente, o que muitos chamam de os sinais do fim dos tempos.
Jesus Cristo, no discurso profético do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, apresenta uma das descrições mais detalhadas e aterradoras dos eventos que antecederão o fim. Ele começa alertando sobre falsos cristos que enganariam a muitos. Com o passar dos séculos, vimos o surgimento de dezenas, se não centenas, de indivíduos que alegaram ser messias ou enviados de Deus, conduzindo multidões ao engano. Mas o alerta de Jesus vai além. Ele fala sobre guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele afirma categoricamente: tudo isso será apenas o princípio das dores. A expressão princípio das dores é especialmente significativa. No original grego, remete às dores do parto, ou seja, contrações crescentes em intensidade e frequência até o momento do nascimento. Isso indica que os sinais seriam cada vez mais evidentes, mais violentos e mais próximos uns dos outros à medida que o fim se aproxima. É impossível não associar esse conceito à realidade atual. Catástrofes naturais mais frequentes e intensas, pandemias que ceifam milhões de vidas, conflitos internacionais, colapsos econômicos e o aumento generalizado da perversão moral. Jesus prossegue dizendo que haverá perseguição aos seus seguidores e que muitos tropeçarão na fé. Traições, ódio e falsos profetas se multiplicarão e o amor de muitos esfriará. Essa frieza espiritual é visível em nossos dias. O egoísmo, o hedonismo e a indiferença com o sofrimento alheio são sintomas de uma humanidade anestesiada, desconectada de valores eternos. É como se estivéssemos vivendo numa bolha de ilusão, enquanto o mundo ruge em agonia ao nosso redor. Outro sinal assustador mencionado por Cristo é o aumento da iniquidade. A palavra iniquidade não se refere apenas ao pecado, mas a uma condição de distorção moral profunda, onde o certo e o errado são invertidos. Hoje vemos claramente essa distorção nos sistemas de justiça, na cultura de massa, na política e até em ambientes religiosos. A imoralidade é glorificada, enquanto a virtude é ridicularizada. Aquilo que antes era abominável agora é celebrado, e quem se opõe é silenciado ou perseguido. Em Lucas 21, 25, Jesus descreve sinais nos céus e na terra, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Essa profecia evoca imagens de cataclismos cósmicos e eventos climáticos extremos. Ondas gigantescas, tsunamis, erupções solares, eclipses e outros fenômenos celestes são frequentemente associados a esses textos. E mais adiante, ele afirma que os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. O pavor será tão intenso que muitos não resistirão ao peso da própria ansiedade. Além dos sinais físicos e sociais, há os espirituais. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, fala sobre a apostasia, uma grande rebelião contra Deus, e a manifestação do homem do pecado, também chamado de filho da perdição. Esse ser, segundo o apóstolo, se assentará no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Muitos associam essa figura ao anticristo, um líder carismático e poderoso que enganará as nações com sinais e prodígios mentirosos. Esse personagem é descrito como alguém que surgirá em meio ao caos global, prometendo paz, mas estabelecendo um regime de terror espiritual. João, em sua primeira epístola, adverte que muitos anticristos têm surgido, e que isso é um sinal de que o fim se aproxima. Ou seja, não se trata apenas de uma figura final, mas de um espírito de engano que já opera no mundo, corrompendo lideranças, manipulando religiões e seduzindo multidões com promessas vazias. Vivemos em uma era de confusão doutrinária,
onde a verdade absoluta foi substituída por relativismos convenientes. Essa cegueira espiritual é parte integrante das profecias do tempo do fim. E então surge um dos sinais mais ignorados, porém, talvez o mais impactante: a pregação do Evangelho em todas as nações. Jesus declara que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Isso mostra que, apesar do caos, ainda haverá uma última chance, uma última voz, uma última oportunidade para se arrepender. E, ironicamente, essa oportunidade virá em meio ao maior colapso da história. A Terra, segundo a visão profética, está sendo sacudida em todos os seus alicerces, física, moral, espiritual e politicamente. Cada terremoto, cada crise econômica, cada governo instável e cada doença incurável são como contrações do parto. A dor é real, o sangue corre, as estruturas ruem, e tudo aponta para um evento decisivo, final, irreversível. Estamos preparados? Essa é a pergunta que ecoa no coração de todos os que leem essas profecias com seriedade. Porque se todos esses sinais estão de fato acontecendo e de forma simultânea, então estamos não apenas no princípio das dores, mas talvez na última contração, a que antecede o momento em que os céus se rasgarão e o juiz dos vivos e dos mortos descerá com poder e glória. O Anticristo, a marca da besta e o governo do fim. Entre todas as profecias bíblicas que mais causam temor, poucas se igualam àquelas que descrevem o surgimento do Anticristo e o estabelecimento de um governo mundial opressor, sob a influência direta do mal. Essa figura tenebrosa, mencionada em várias partes da Bíblia, é o centro de uma teia de engano, idolatria e destruição. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, o chama de o iníquo, alguém que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele fará grandes sinais e prodígios, enganando até mesmo os eleitos, se possível. Mas talvez o retrato mais completo e aterrador do Anticristo se encontre no livro do Apocalipse. No capítulo 13, João descreve uma besta que emerge do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, com nomes de blasfêmia escritos sobre si. Ela recebe poder do dragão, símbolo de Satanás, e todo o mundo se maravilha após ela. Esse ser domina nações, impõe leis, desafia a autoridade de Deus e faz guerra contra os santos. O culto a essa besta não é apenas simbólico. Ele será uma realidade forçada, acompanhada por uma marca, o infame 666. A marca da besta é talvez o símbolo mais reconhecido e debatido de toda a escatologia cristã. Apocalipse 13, 16, 17 afirma que será imposta a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver essa marca na mão direita ou na testa. Esse sistema de controle total tem gerado especulações por séculos. Seria uma tatuagem, um chip eletrônico, um código genético, uma tecnologia ainda não inventada? Independentemente da forma exata, a essência dessa profecia é clara. Trata-se de um pacto espiritual com o mal, um selo de lealdade ao sistema do Anticristo. Aqueles que aceitarem essa marca estarão rejeitando, de forma definitiva, a Deus. A gravidade desse ato é reforçada no capítulo 14 de Apocalipse, onde um anjo proclama: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. A punição será eterna, sem descanso, no fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Trata-se de um ponto sem retorno. O momento em que a humanidade será forçada a escolher entre o conforto imediato de um sistema mundial sedutor e a fidelidade a um Deus invisível, mas eterno.
Esse governo mundial não será apenas político ou econômico, será espiritual. Haverá uma segunda besta descrita no mesmo capítulo, que surge da terra com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que fala como dragão. Essa besta representa o falso profeta, um sistema religioso que promoverá sinais e maravilhas para validar a autoridade da primeira besta. Aqui vemos a união do poder religioso com o político, formando uma trindade profana que dominará o mundo. O dragão, Satanás, a besta, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta terá o poder de fazer descer fogo do céu, seduzindo as massas. Ele criará uma imagem da besta e forçará todos a adorá-la, matando aqueles que se recusarem. Essa imagem não é apenas uma estátua ou símbolo. Ela pode muito bem representar inteligência artificial, tecnologia autônoma ou um sistema virtual capaz de rastrear e controlar toda a humanidade. A adoração a essa imagem será o teste definitivo da lealdade espiritual da humanidade. Diante desse cenário, a vida dos fiéis será marcada por extrema perseguição. Apocalipse 13:10 adverte: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eles serão caçados, privados de direitos, impossibilitados de participar da sociedade. Seus testemunhos serão considerados subversivos, perigosos, ameaçadores à nova ordem mundial. Porém, serão eles que receberão as coroas da vida eterna. O grande paradoxo dessa profecia é o contraste entre a aparência e a realidade. O governo do anticristo será apresentado como a solução para todos os problemas da humanidade: paz, prosperidade, unidade, tecnologia avançada, segurança. Mas por trás dessa fachada encantadora estará o controle absoluto, o culto à besta e a destruição da alma. E muitos, cegos pelo medo ou seduzidos pelo conforto, se entregarão a essa ilusão. A narrativa de Apocalipse se intensifica com as pragas que atingem a terra como resposta divina à adoração da besta. Úlceras malignas surgem sobre os que têm a marca. Os mares se transformam em sangue, rios e fontes tornam-se amargos. O sol queima com grande calor. As trevas invadem o trono da besta e o mundo mergulha em uma dor insuportável. Mesmo assim, os homens não se arrependem. Pelo contrário, blasfemam contra Deus. Essa teimosia espiritual, essa recusa em reconhecer a soberania divina, é talvez o aspecto mais assustador de toda essa narrativa. Não é apenas o castigo físico, é o endurecimento do coração humano. Uma cegueira moral e espiritual tão profunda que nem mesmo os juízos mais severos conseguem quebrar. O tempo do fim será uma era de engano como nunca houve. O bem será chamado de mal, e o mal será exaltado como virtude. A mentira se disfarçará de verdade. O amor será substituído pela conveniência. A fé será taxada de fanatismo, e a lealdade a Deus custará tudo. Mas será essa fidelidade, mesmo diante da morte, que determinará o destino eterno de cada alma. O juízo final, o Armagedon e a queda das trevas eternas. A Bíblia culmina seu ciclo profético com uma visão que transcende todos os horrores anteriores: o juízo final. Essa não é apenas mais uma profecia assustadora, é o ápice da justiça divina, o momento em que todas as ações humanas, públicas e secretas, serão reveladas e julgadas sem apelação. O cenário, conforme descrito em Apocalipse 20, é solene, grandioso e aterrorizante. Um trono branco e resplandecente é estabelecido e aquele que está assentado sobre ele faz com que a terra e o céu fujam de sua presença, pois não há mais lugar para esconderijo. Diante do trono, os mortos, grandes e pequenos, ressuscitam para serem julgados.
os livros são abertos. Entre eles, o livro da vida. Cada pessoa será julgada segundo as suas obras, conforme registradas nesses livros. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, uma figura de punição eterna, onde a morte e o inferno também serão consumidos. Essa é a chamada segunda morte, um estado de separação eterna de Deus, sem retorno, sem misericórdia, sem segunda chance. A ideia de que todos os segredos mais profundos e sombrios da humanidade serão expostos é por si só aterradora. Não haverá desculpas, manipulações ou enganos. Nada escapará do olhar penetrante do justo juiz. Essa perspectiva elimina qualquer conforto superficial e força cada pessoa a encarar a seriedade de suas escolhas, ações e motivações. O que foi feito nas sombras será trazido à luz, mas antes que o trono branco seja instaurado, ocorre uma das batalhas mais icônicas de toda a escatologia bíblica, o Armagedon. Este não é um simples conflito bélico, é o confronto definitivo entre o bem e o mal. Em Apocalipse 16:16, lemos que os reis da terra e suas tropas, enganados por espíritos demoníacos, são reunidos em um lugar chamado Armagedon para guerrear contra o exército do Cordeiro. Essa reunião não é espontânea. É orquestrada por Satanás e seus agentes como último ato de rebelião contra Deus. O engano é tamanho que líderes, nações inteiras e multidões se unem para enfrentar o próprio Criador, acreditando que podem vencê-lo. Eles veem o retorno glorioso de Cristo como uma ameaça à sua liberdade, ao seu poder, ao seu estilo de vida corrompido. É a rebelião final do homem contra Deus, mas o desfecho é inevitável. Jesus desce dos céus montado em um cavalo branco, com os exércitos celestiais atrás de si. Em sua boca há uma espada afiada, com a qual fere as nações, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A batalha, na verdade, é mais uma execução do que um combate. Com uma só palavra, Cristo destrói seus inimigos. A besta, o falso profeta e todos os que os seguiram são derrotados. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Satanás, por sua vez, é preso por 1000 anos, no que é chamado de o milênio, período em que Cristo reinará sobre a terra em paz e justiça. Esse tempo é visto por muitos como a grande restauração, onde o mundo conhecerá o verdadeiro governo divino. No entanto, mesmo após 1000 anos de perfeição, Satanás será solto por um breve período e, incrivelmente, enganará novamente multidões. Isso revela a profundidade da corrupção humana. Mesmo sob um reinado perfeito, ainda haverá quem se volte contra Deus. Essa rebelião final, porém, será rapidamente esmagada, e então virá o momento derradeiro. O diabo será lançado definitivamente no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta, e será atormentado para todo o sempre. A era do mal, da dor, do engano, finalmente chegará ao fim. O juízo final não é apenas o fim de uma era, é o fim da própria injustiça. Nenhuma lágrima derramada injustamente ficará sem resposta. Nenhuma dor imposta por mãos cruéis será esquecida. Nenhuma alma aflita pela opressão dos séculos será ignorada. A justiça plena será restaurada, não pela mão dos homens, mas pela mão de Deus. E essa justiça não fará distinção de status, posição ou riqueza. Todos serão julgados com a mesma balança. Esse evento cósmico traz também a destruição do céu e da terra atuais. Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, afirma que os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos se desfarão com calor abrasador, e a terra, com tudo o que nela há, será desnudada. É o desmantelamento completo da realidade como conhecemos. Uma purificação total que precede a criação de um novo céu e uma nova terra,
onde habita a justiça. Esse novo mundo é descrito de forma poética e esperançosa no capítulo 21 de Apocalipse. Uma cidade santa, a Nova Jerusalém, desce dos céus como uma noiva adornada para o seu noivo. Deus habitará com os homens, enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo será feito novo. Mas essa realidade será concedida apenas àqueles que vencerem, que não se curvaram à besta, que não se deixaram seduzir pelos enganos do mundo. O contraste entre o destino dos justos e dos ímpios é extremo. De um lado, glória eterna, comunhão perfeita com Deus, plenitude de alegria. Do outro, escuridão, tormento, separação eterna. E o que define esse destino não é um sistema religioso ou uma herança cultural, mas a escolha consciente de cada alma diante da verdade. No fim, tudo se resume à decisão: seguir a luz ou permanecer nas trevas. O fim de todas as coisas e a escolha que resta. Ao final dessa jornada pelas profecias mais assustadoras da Bíblia, somos confrontados com uma verdade inescapável. O mal terá um fim. Mas até lá, cada ser humano precisará fazer uma escolha definitiva. As Escrituras não deixam margem para neutralidade. Em meio às visões apocalípticas, destruição, juízo e dor, há uma linha tênue e clara que separa os que serão salvos dos que serão condenados. E essa linha não se baseia em religião, tradição ou aparências. Ela é traçada pela fé, obediência e arrependimento. É assustador pensar que muitos continuarão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Como nos dias de Noé, comerão, beberão, se casarão, trabalharão, até que venha o fim. Uma distração generalizada envolve a humanidade. A ilusão do progresso, da tecnologia, da ciência e da liberdade moral cega a muitos para o que realmente importa. Mas os sinais estão por toda parte. O mundo geme, a natureza reage, os sistemas colapsam, as almas adoecem. O tempo corre, silencioso e implacável. As profecias não foram dadas para satisfazer a curiosidade humana ou alimentar teorias conspiratórias. Elas existem para alertar, despertar, convocar. E mais do que medo, elas devem gerar consciência. Consciência de que existe um Deus soberano que ama, mas que também julga. Um Deus que oferece salvação, mas que respeita as escolhas. Um Deus que envia profetas, mas que também envia juízo quando o chamado é ignorado. A moral profunda dessas visões assustadoras é justamente essa. Deus não permitirá que o mal impere para sempre. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas até esse dia, o coração humano é testado, a fé é provada, a verdade é proclamada e o céu observa. O mais impressionante é que, em meio a tanto terror descrito nas profecias, ainda há uma promessa de esperança. No auge do caos, o amor de Deus continua estendido. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mesmo nos momentos finais, mesmo quando tudo parece perdido, ainda haverá uma chance para aqueles que se voltarem com sinceridade ao Criador. A tragédia final não será o lago de fogo. A maior dor será perceber, tarde demais, que a salvação esteve sempre ao alcance, que as Escrituras estavam certas, que os avisos foram reais, que os sinais eram claros, que o silêncio de Deus não era ausência, mas paciência, e que a última oportunidade foi desperdiçada por orgulho, incredulidade ou indiferença. O chamado, então, é direto. Desperte. Olhe ao redor. Examine sua alma.
Não permita que o pavor dessas profecias paralise você. Permita que ele desperte em seu coração o desejo por mudança, por verdade, por luz. Os dias são maus, o tempo é curto, o engano é sutil e a eternidade está em jogo. Esse roteiro não tem a intenção de julgar, mas de provocar reflexão. Ele não quer assustar pelo susto, mas pela realidade. Ele não convida ao fanatismo, mas à consciência espiritual. Cada profecia aqui mencionada é um convite à vigilância, uma convocação ao arrependimento, um clamor do céu aos ouvidos da terra. Se chegamos até aqui, é porque não podemos mais ignorar o eco dessas palavras. Não se trata apenas de imagens simbólicas ou relatos antigos. Trata-se de nossa história, nosso destino, nossa alma. E diante dessa revelação, só nos resta uma pergunta: de que lado estaremos quando o fim vier? No juízo, não haverá mais máscaras, desculpas ou disfarces. Só restará a verdade. E que ela nos encontre preparados, alertas, firmes, que não sejamos surpreendidos como os que dormem, mas como os que vigiam. Pois está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.